Esse vídeo é sim o vídeo que eu mais queria fazer neste canal. Yu Yu Hakusho, um dos animes responsáveis pela febre que teve nos anos 90, quando os animes eram chamados de desenho e os pais simplesmente não viam ou não sabiam que a parada era tão violenta para uma criança assistir. Esse cara aí deve estar bêbado. Junto, claro, com Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Sailor Moon e alguns outros que passava na extinta TV Manchete, Yu Yu Hakusho é sim o meu anime predileto. Sim. E tem uma legião de fãs forte, firme, até hoje. Mas aí, não tá convencido que tem que assistir esse anime? Se você ainda não assistiu, claro. Então senta na cadeira que eu vou dar vários motivos para você sair desse vídeo agora e já colocar o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho na sua TV de tubo, chuviscando, ajeitando a antena, enquanto briga com a sua mãe para assistir o anime no horário da novela da série. Eu entendi a referência. Bora? Bem-vindo à Super Nexstar. Salve nerd, Vini na área. E aí, suave? Yu Yu Hakusho, um dos melhores animes de todos os tempos, começou a ser escrito e produzido em mangá em 1990. E em apenas 2 anos, em 1992, começou a ser produzido em anime até 1994. Mas chegou no Brasil bem rápido na época, hein? Veio a Nádula do Japão, só em 1997, sendo exibido pela finada Rede Manchete. Yu Yu Hakusho, último episódio. A saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva. E a parada é a seguinte, se você não conhece, eu vou te apresentar esse anime, e se você conhece, eu vou te dar vários motivos para reassistir. Confia em mim, vamos nessa. Aonde eu fui amarrar meu burro, ora? O primeiro episódio já começa assim. Yusuke, o nosso protagonista, morre nos primeiros minutos ao salvar uma criança que estava jogando bola na rua e ia ser atropelada por um carro. Mas ninguém acreditava que ele poderia morrer. Por quê? Porque ele era um bad boy, literalmente. Ele era uma pessoa, ou melhor, um delinquente que era muito mal visto pela sociedade, excluído. E aí começa a nossa aventura. Muita gente achava que ele poderia estar jogando o menino na rua e foi atropelado, ou roubando o menino, mas a verdade é que ele tinha um coração bom e ele deu a própria vida para salvar o menino. E ninguém acreditou nisso, nem o mundo dos mortos. Então ele recebeu uma segunda chance, onde ele tinha que completar algumas missões e depois poderia voltar à vida, mas trabalhando como detetive espiritual, em prol de achar e investigar feitos paranormais e monstros que invadiam a Terra. Louco, né? Bem louco. Você não viu nada. É mesmo, é? E é claro, né? Não foi citado ainda, mas essa história foi escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi. É isso aí, o mesmo criador de Hunter vs Hunter. E o que Yu Yu Hakusho tem a ver com esse anime épico? Na verdade, eu acho que épico mesmo é Yu Yu Hakusho, hein? Acredita? Primeiro, a ousadia e a criatividade. Estamos falando de 2 animes shonens, que a história não depende só da força para vencer. Na verdade, é extremamente possível que um personagem mais fraco derrote um personagem mais forte com estratégia e técnica, trazendo assim mais maturidade e serenidade para esse universo. Naquela época, era comum a elevação de poder, como nos Cavaleiros do Zodíaco com o Cosmo ou em Dragon Ball com o Ki. E Yu Yu Hakusho trouxe aqui pra gente no Brasil essa diferença. Bem interessante, né? Fala a verdade. É verdade. Mas claro que a complexibilidade estratégica de Togashi vai para outro nível em Hunter vs Hunter, principalmente no último arco. Mas acredite, tudo foi plantado lá, nos anos 90. Legal pra caramba! Personagens. Se a gente vai falar de uma boa obra, a gente tem que começar pelos personagens, correto? Não! Porque se você não acredita que uma boa obra precisa de personagens bons, cita aí um filme bom, uma série boa ou um anime que não tenha personagens top, que você gosta muito. Eu não quero! Neste anime, a gente tem os melhores personagens possíveis e os protagonistas são 4, mas o principal mesmo é um. Lembrando que tem vários coadjuvantes, vilões e outros tipos de personagem excepcionais na obra. Mas vamos lá. Yusuke Urameshi, como a gente já viu, o finado do primeiro episódio. Ele é um delinquente de 14 anos
daquele tipo que arruma briga a todo momento e também cabula a aula o tempo todo para ir pro fliperama. Lembrando que tem até uma diferença, um easter egg aí pra você. No mangá ele até fumava, no anime eles tiraram isso pra não dar maus exemplos, pelo menos pros jovens, claro. Com um pai que ele não tinha contato e com uma mãe com problemas com álcool. Eu vou tomar todas! Ele vivia praticamente por conta, entre aspas, até cuidava da mãe. Tinha um coração muito bom, mas visto pelos outros como rude, implacável e brigão. E por falar em briga, ele era bom de briga, ele tinha um poder muito acima da média, ele era muito poderoso e muito forte. Mas o seu maior charme era a sua irreverência. Ele era um cara boca suja, brigão, sem vergonha, que roubava a cena de uma maneira completamente inusitada. Você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beza a Deus. Já que a gente falou do protagonista principal, por que a gente não fala do rival dele? Kuwabara. Kuwabara é o alívio cômico, mas também é muito poderoso. Ele tem uma característica muito forte, mas o charme dele é a coragem e a sua lealdade. Ele mesmo se cagando de medo, mesmo com muito medo, ele encara os objetivos para mostrar que ele é um homem muito poderoso e muito corajoso. Ai, minha santa da garupita. Tem uma afinidade com energia espiritual e também com efeitos paranormais, onde ele vê assombrações o tempo todo e desenvolve uma técnica muito legal, que é uma espada de energia com o mesmo áudio da espada de Star Wars, o sabre de luz. Fora que eu ainda falo, ele rende os momentos mais emocionantes da obra. Muito, muito bom mesmo. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Eu não vou morrer à toa, por isso eu vou matar você com a força da minha espada. Olha, chega a arrepia quando eu falo. Eu gosto demais. Kurama. Kurama é o nosso primeiro anti-herói. Ele aparece num arco onde ele é um semi-vilão, mas ele cria uma afinidade com Yusuke. Hoje tá na moda, né? Graças ao Pink Blinders, personagens frios e calculistas. Ele era frio e calculista demais. Ele era um yokai que fugiu do mundo dos monstros e acabou se encarnando e vivendo num corpo de uma criança. Mas o nome verdadeiro dele era Kurama Yoko. Sim, uma referência à raposa de 9 caudas. Depois que veio a Kyuubi do Naruto, hein? Só pra você ver como que é importante esse anime. E utilizava plantas como armas, como rosas que se transformavam num chicote que cortavam até pedra, sementes e vários outros tipos de habilidade. Ele realmente era um cara estrategista que ia até as últimas consequências para cumprir o plano e muito frio. Riei. Agora a gente vai falar realmente de um anti-herói. Riei é o nosso baixinho invocado, o nosso bad boy da turma. Pequeno, cabelos pretos, espetados, lembrando muito Vegeta, mas não por coincidência. Ele foi realmente inspirado em Vegeta no Dragon Ball, o próprio autor já falou isso. E ele quando nasceu era um monstro, literalmente esse é um yokai, com um nível muito alto. Ele era muito mais poderoso do que o próprio protagonista no começo do anime ou o vilão principal do primeiro arco todinho. Ele era insano, mas ele deu todo esse poder para adquirir o Jagan, que era um terceiro olho, que ele utilizava para procurar a Yukina, que é a irmã dele, uma mulher das neves, que é na vila onde ele nasceu, mas onde não podia haver homens, e assim ele foi expulso de lá desde criança. Quarteto fantástico, né? É verdade. Claro que a gente ainda tem a Botan, o Koema e vários outros alívios cômicos ou emocionais muito importantes. Até a irmã do Kuwabara, que é muito legal. Eu sou suspeita a falar, eu sou apaixonado por esse anime. Mas vamos continuar. A gente já tem história, a gente já tem personagens, agora o que um anime shonen precisa tanto quanto isso ou até mais? Não sei. Porrada, luta. E eu falo pra você, Yu Yu Hakusho tem lutas de tirar o fôlego. Aliás, agora eu vou ser ousado. Quem nunca assistiu o Torneio das Trevas nunca viu o melhor torneio já feito em todos os animes. Isso aí, coloca no chinelo até os torneios do Dragon Ball. Mas que porra é essa? Com lutas insanas, ele consiste em times. E essas lutas são feitas no mundo das trevas, onde tem um coliseu insano, como se fosse um filme de terror, cheio de demônios e monstros assistindo às lutas. Eu sou Toguro! Eu sou Toguro!
de uma maneira bem épica e gigantesco. E lá não tinha problema não matar o oponente ou utilizar truques sujos e violentos. Aliás, era tanta violência que às vezes um personagem que tinha muito poder, a própria plateia morria. E não é em um momento não, vários momentos. E já que a gente tá falando de um dos melhores arcos de todo o anime, eu vou perguntar pra você que assistiu Yu Yu Hakusho, qual que é o melhor momento do Torneio das Trevas pra você? Qual que é a melhor luta? Comenta aí. E por fim, não vou me estender muito nesse ponto, mas o que precisa para uma obra ser épica, além de tudo que já foi citado, claro, vilões. E Yu Yu Hakusho tem um dos melhores vilões. A gente vai falar no primeiro arco principal, que tem o Toguro. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Que é o bodybuilder do mal, onde ele controlava a massa muscular dele até se transformar num monstro deformado que tinha muito poder. Tanto poder que o estalar dos dedos dele se transformaram tiros de ar comprimido. Temos no segundo arco principal Sensui, que era um humano com um poder espiritual avassalador, mas que se desilude com a humanidade e acaba criando um plano maluco, onde ele queria abrir o portão do mundo dos monstros para destruir assim a humanidade. E o último, mas não menos importante, Yomi, um dos 3 reis do Makai, o mundo dos monstros, que é um ser muito, mas muito poderoso. Ele é cego, não tem visão, mas ele tem 6 orelhas. Esse não perde uma vírgula, na real. Sei. E ainda consegue escutar vários podcasts de uma vez. Fica a dica. E com essa luta entre ele e o Yusuke, a última luta do anime, vou já deixar esse semi-spoiler aqui, termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. Um dos melhores momentos do anime todinho. E uma das minhas lutas prediletas. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas aí, se eu ainda não te convenci a assistir Yu Yu Hakusho, você que não conhece e chegou até aqui agora, eu vou falar uma coisa. Eu te desafio, mas te desafio mesmo, a ligar o primeiro episódio agora e assistir até o final. E duvido que não vai brotar, ó, uma lagrimazinha caindo nesse olho aqui. Se não brotar, eu vou ficar surpreso, de verdade. Porque é um anime emocionante, onde você dá muita risada, se emociona com as lutas e chora de emoção com a intensidade e trama dos personagens. Pra mim, é o meu anime shonen predileto, sem tirar nem pôr. E isso tudo me marcou desde criança. E eu falo pra vocês, um dos melhores animes que eu já assisti, o meu shonen predileto. E agora a parada mais importante. Se você quer saber mais de Yu Yu Hakusho, mais detalhes, se inscreve no canal porque a gente tá só começando. E eu já vou te falar agora, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, porque você já faz parte do clã Super Nerd Star, essa é a real, porque você já é meu brother ou minha parça. Então desde já deixo o meu agradecimento por você ter chegado até aqui, obrigado por assistir o vídeo até o final e Super Nerd Star só tá começando, hein? Super Nerd Star, tchau!